tudo bem? Vamos dando continuidade aí à lição da Escola Sabatina. Chegamos aí na quarta-feira com o título Se Você Me Adorar, né? Aonde está o centro de todo esse conflito cósmico, de toda essa enganação do inimigo, né? Aqui revela claramente na lição de hoje os propósitos, né? O que o inimigo realmente queria, o que o inimigo realmente quer, que é usurpar o trono de Deus, né? É usurpar a adoração de Deus, né? Nós vamos ler aqui Mateus 4, verso 1. Mateus 4, verso 1. Mateus 4, verso 1. Ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, aproximou-se-lhe e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual motivo Satanás faria isso com ele? Né? Qual motivo Satanás queria tentar a Jesus? Por qual motivo você e eu somos tentados por Satanás? Por esse motivo. Uma, porque ele quer que você caia, que você seja filho dele, né? E outra, na questão de Jesus, ele queria que Jesus pecasse, mas em Jesus não se achou pecado, né? Vamos comparar também ali, com Lucas 4, né? Mateus 4, nós vamos ler Lucas 4 também aqui, algo muito interessante também. Lucas 4. Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Isso aqui é uma história mais detalhada. 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias a fim dos quais teve fome. Por que eu estou lendo? Porque quando você pega Mateus, a tentação aqui de Jesus é a mesma, porém aqui em Lucas é um pouco mais detalhado. Fala que ele estava 40 dias sem comer, ele estava jejuando e ele teve fome, mostrando o seu lado humano. Mostra o seu lado humano. É essa questão que eu queria chegar com vocês, porque ali mostrou o quê? O lado humano de Jesus, que Jesus teve fome e ele foi tentado, e ele estava jejuando há 40 dias, mostra que Jesus ele foi tentado assim como eu e como você. O lado divino de Jesus não estava, não havia necessidade do lado divino estar ali com ele naquele momento. Então ali ele mostrou que eu sou ser humano como você. O que a Bíblia quer te mostrar? Ele é como você, foi tentado como você, porém não caiu também. E é uma história mais detalhada, uma história que chega mais a fundo. Aqui fala que no encontro de Jesus e o tentador podemos descobrir bastante da natureza desse conflito. Aqui vemos o que é a realidade do conflito entre Cristo e Satanás, mas desenrolando de maneira bastante nítida e expressiva. Aqui nós vemos o que, nessa primeira tentação de Jesus, ele sendo tentado pelo Satanás, ele sendo guiado pelo esse espírito até no deserto ali, ele foi levado até, né, e falou: e aí, você tem fome? Ordena que essas pedras se transformem em pães, né? A pergunta 7 diz assim: o que a Bíblia revela sobre o conflito cósmico entre Cristo e Satanás? Vamos ver em Mateus 4, verso 1 e o verso 11, né? Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O que eu quero mostrar aqui? Que após a tentação, o diabo deixou. Satanás ele foi tentando Jesus até o ponto dele desistir. Satanás vai tentar eu e você até o ponto que ele vai chegar um momento que ele vai desistir. Porque se você for firme e fiel, né? Assim como Jesus deu o seu exemplo, que foi firme e fiel na tentação, eu e você vamos o quê? Superar o inimigo. Nós vamos o quê? Ser tentados, porém vencedor. Assim como Jesus foi tentado, nós podemos ser vencedor.
Aqui diz assim, ó, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto com o propósito esperto de ser tentado pelo diabo. E antes de enfrentar esse desafio, Jesus jejuou 40 dias. Jejuou 40 dias antes de ser tentado. Então, quando o diabo apareceu, ele tentou Jesus a transformar pedras o quê? Em pães, zombando da fome extrema de Cristo. Mas ele confrontou a tentação usando as escrituras e a estratégia de Satanás o quê? Fracassou. Nós vemos aqui sobre essa tentação, ele teve fome. E aí nós vamos desenrolar essa narrativa da tentação de Jesus. Então, na tentativa de levar a Jesus a agir com presunção, o diabo tentou a se retirar o quê? Do pináculo do templo. Ele diz assim, ó, se tu és realmente filho de Deus, atira-te desse pináculo e dá ordem aos seus anjos que eles vão que te salvarão. Essa foi a segunda tentação de Jesus. Ele falou diabo expressamente. E o que a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Na questão que ele falou assim, ordena que essas pedras se transformem em pães e compra que você come e mate a sua fome. Como Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A segunda tentação, eu ordeno que seus anjos te peguem antes que quando você estiver caindo. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas vamos continuar aqui nessa narrativa. E a terceira tentação revela claramente o que o diabo estava tentando fazer. Aqui claramente ele expressou, né, a sua vontade. Ele queria que Jesus o quê? O adorasse. Satanás tenta usurpar a adoração que é exclusiva de quem? De Deus. Para fazer isso, o adversário mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse, tudo lhe darei se prostrado você me adora. Prostrar. Vamos ler lá Mateus 4, 8 e 9. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele lhe disse, tudo te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus o adorarás e só a ele darás culto. Aí o diabo que se retirou. 3 tentativas. E a terceira tentativa, Jesus falou, afasta-te de mim, porque está escrito, somente a Deus o adorarás e o prestará culto. Somente a Deus se deve cultuar. Somente a Deus se deve adorar. Não há outro ser no mundo, nem acima dos céus, nem abaixo da terra, que deve ser adorado. Santo só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito na Bíblia que a Trindade é santa. Não existe nenhum santo acima nem abaixo que mereça culto. Satanás tentou, e essa aqui é a tentativa dele, ser como Deus, de ser adorado. E muitas das vezes nós adoramos Satanás indiretamente. Sabe como? Quando fazemos as coisas que não são do agrado de Deus. Eu começo a prestar culto ao diabo. Quando eu adultero, quando eu roubo, estou prestando culto ao diabo, porque ele é o que? Usurpador, ele é traidor, ele é o que? É o ladrão, ele quem quer roubar o trono de Deus. Que nós, nesse dia de hoje, não continuamos a prestar culto ao diabo, que é ele que está tentando fazer tudo que é de ruim nesse mundo, tudo aquilo que não presta, a fim de ser adorado. Nele não há nada de bom, no inimigo não há nada de bom. Tudo que ele, se algum dia ele te deu alguma coisa, porventura alguma coisa que não provém de Deus, ele mais tarde vai te cobrar, porque ele é traidor, ele é o acusador, ele quer a sua vida nas mãos dele, para que no dia de amanhã ele mostre o que ele fez com a humanidade para Jesus. Que ele jogue na cara de Jesus tudo aquilo que eu e você estamos fazendo. Indiretamente, mas estamos fazendo. Muitas das vezes, diretamente. Que nessa tarde de hoje, que nós não permitamos que o inimigo seja adorado na nossa vida. Que somente Jesus, o Pai e o Filho Santo possa ser adorado. Que eles são o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tenha um bom dia, que Deus possa estar com você em nome de Jesus.